numa das reuniões que foi muito marcante, quando eu cheguei, as mães não me conheciam, e eu ainda falei para a Magda, né? Deixa elas falarem primeiro, que eu quero falar por último, porque se eu me apresentar, eu posso constrangê-las. Eu quero que elas falem, que elas contem a realidade de uma delas. E foi quando a Mariana, que é uma moça encantadora, conta uma... Posso contar, né? Pode. Devo contar. Deve, né? Deve. Porque, assim, quando a gente fala né, a Magda está falando do Projeto Caju, mas quando a gente fala de assistência às mulheres, a gente tem percebido que cada vez mais esse tema da violência contra a mulher precisa ser falado muitas vezes para que as mulheres possam entender que elas precisam denunciar, que elas precisam ter coragem de pedir ajuda, porque elas vão encontrar ajuda, seja através de projetos sociais ou seja através do poder público, né? E não foi numa dessas reuniões em que, né, eu já tinha dito para a Magda, não me apresenta, deixa eu escutá-las primeiro, para depois eu falar alguma coisa, e onde eu conheci a Mariana, e Mariana deve ter entre 25 e 30 anos, mais ou menos, 25. Uma moça nova, agredida pelo companheiro diariamente, dois filhos pequenos, e o caso clássico, né, não tinha amigos, porque o companheiro não permitia que tivesse amigos, não tinha celular, perdeu o contato com a família, constantemente mudava de moradia, que era justamente para não criar vínculo com a vizinhança. Isso são casos que, se a gente for ver, na maioria das mulheres, são casos... Os clássicos, os né? clássicos, né? Exatamente. E a Mariana falou, de repente a gente conseguiu conversar, a Magda se emociona para falar, e a Mariana disse, olha, eu preciso ajuda porque eu não consigo matricular meus filhos na escola, porque eu não tenho uma moradia fixa. Normalmente, quando você vai matricular os filhos na escola, pedem um comprovante de residência para procurar a escola mais próxima. Ela nem isso conseguia, porque ela não conseguia ter um comprovante de residência, né, em função dessa vida aí. E a gente colocou as crianças, ajudou a matricular na escola, ajudou ela na verdade, a gente ajudou ela a se encorajar, que a coragem vem dela, né? A gente está ali só para dar suporte. E, de repente, 4 ou 5 meses depois, eu encontro com a Mariana e vou dar oi para ela, e ela olha para mim e ela fala, eu tenho uma novidade para te contar. Tomei coragem, fui a uma delegacia, denunciei, hoje já tenho uma medida protetiva e moro sozinha com os meus filhos. Então, estou protegida do meu ex-companheiro, do meu ex-agressor. Então, esse é um caso, para a gente, assim, dá uma felicidade enorme de saber que, às vezes, por vezes, através da nossa fala, através da nossa conversa ou do nosso acolhimento, a gente consegue encorajar mulheres a não passar mais pelo que elas passavam. Mas porque qual é o medo de uma vítima dessa denunciar, de não ter um... Olha, é duro, né? Assim, é triste, é difícil. A gente percebe através de estatísticas que às vezes as mulheres demoram até 8 anos para se encorajar para denunciar um agressor. São vários os motivos. Às vezes ela é dependente financeiramente do companheiro. Então, para ela tomar uma medida, ela sabe que por vezes ela vai sair sem nada dessa relação. Quando ela tem filhos, aumenta a preocupação em ter esse rompimento. Muitas coisas assim, né? As mulheres... E aí precisa ser pontuado que essa questão de vítima, da mulher ser vítima dessa violência doméstica, não é característico de uma classe social. Isso acontece em todas as classes sociais. Em outras classes sociais também tem esses relatos? Todas. Se você vai à Delegacia da Mulher aqui em Santos, que foi uma grande conquista que a gente teve aqui na cidade, isso aconteceu inclusive na época que o Paulo Alexandre era prefeito, conseguiu fazer com que a Delegacia da Mulher funcionasse 24 horas por dia, e você percebe que todos os bairros da cidade têm denúncia. O bairro do Gonzaga, do Campo Grande, tem altos índices de denúncia. Sim. E aí a gente percebe também que cada classe social, dependendo da classe social que a mulher pertence, a necessidade dessa mulher é diferente, né? Às vezes, de uma classe social de maior vulnerabilidade, a preocupação dessa mulher é a renda.
A preocupação dessa mulher é como eu vou me virar se eu romper esse relacionamento. E como que você ajuda se você assistir, por exemplo, eu no meu apartamento estou ouvindo gritos de pedido de ajuda, uma discussão num tom agressivo? Hoje, por exemplo, hoje nos condomínios já tem uma lei estadual que garante ao síndico que ele chame a polícia a qualquer indício de uma agressão. Ele não precisa ter o consentimento da pessoa agredida. Se ele escutar um grito, um pedido de socorro, ele é obrigado ele é obrigado, conivente com a agressão. É omissão, né, de socorro. Exatamente, ele é protegido por lei. Para chamar a polícia, com a ajuda da polícia para poder evitar aquilo ali. Olha só. Este é um tema, eu digo para você que esse é um tema que renderia aí muitos programas, porque às vezes a gente é uma pontinha de um iceberg que se você puxar, vem muitas situações diversas para a gente poder resolver, sabe? E o Projeto Caju também atua nesse tipo de ajuda? Sim, eu vou te explicar. Às vezes ele fica pensando como, né? Porque, na verdade, o Projeto Caju, me perdoa, mas assim, o Projeto Caju assiste mulheres. A partir do momento que você assiste mulheres, seja ela em todas as suas necessidades, em algum momento alguém vai te pedir um socorro para dizer, olha, na minha casa eu estou precisando de ajuda. O que eu queria pontuar é que é o seguinte, se você pegar os últimos 3 meses, isso que apareceu na mídia, na imprensa, casos pontuais de feminicídio, né? Vamos falar aqui, um que mais assim, todos têm um impacto, mas a tentativa de feminicídio com a procuradora de registro, aquilo ali foi, e aí você vê a lei também, a morosidade que foi apresentada, o cara confessou a agressão, ele foi na delegacia, levaram um vídeo, e o delegado não decretou a prisão dele na hora, né? Poderia ter retido ele ali. E falar, não, a gente vai apurar, vamos investigar. Não tem que investigar, já está ali a prova, cabal e ainda... não precisa de fazer exame de corpo de delito na vítima, que o cara bateu que ninguém bate num homem, covardia, né? Sim. Aí você vem agora, recentemente, outro caso, escândalo, de um médico anestesista... Assediando. Né? Que cometeu um estupro. Um cara que faz um juramento durante a sua formatura de proteger vidas. E tem uma conduta como aquela nojenta. Não tem uma palavra, talvez, para buscar isso agora no momento, a indignação que a gente assiste aquilo. Né? Para quem eu sou pai de menina, então, e tenho uma esposa, tenho sobrinha, tenho mãe, tenho colegas, né? Então a gente se coloca no lugar do outro. Eu acho que, para mim, a definição de um cara que faz isso, comete uma agressão contra uma mulher, é um covarde. Mas sabe que isso também é muito cultural. Cultural, né? Exatamente. Hoje a gente tem liberdade de falar sobre essa postura da mulher. Sim. Porque se você conversa com mulheres, não só mais velhas, mas pessoas que talvez não tenham acesso à informação, às vezes ela fala, não, eu fui agredida, mas a culpa foi minha, viu? Porque eu falei... Ela pega para si essa pecha. Eu falei, de fato, eu falei uma coisa que ele não gostou, então fui eu que provoquei. Quando, meu Deus do céu, não pode... ninguém tem o direito de agredir ninguém. Não. E você tem o direito de falar o que você pensar e a pessoa responder na mesma medida, com palavras, e não com agressão. Mas ainda existe, infelizmente... mulheres que justificam ainda essa agressão. Exatamente. Né? Eu saí com uma roupa que ele não gostou e por isso ele me agrediu. Já tinha me avisado e eu provoquei. Mas eu acho que isso está virando um costume da cultura do povo. Às vezes você é assaltado, aí a pessoa fala assim, mas também ele estava com o celular na mão. Mas isso não dá o direito de ninguém. Meu Deus, o cara tem que estar com o celular onde? Então, assim, tá virando uma cultura do povo hoje se culpar por algo que não deveria estar acontecendo. Mas é bom, o lado... Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Uhum. Tudo tem um lado bom, tudo. Então, esses casos que são tristes, de mulheres sendo assassinadas, mulheres sendo agredidas, a gente precisa pegar esses casos para que não aconteça isso com outras mulheres. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conta o que acontece, conta como acontece, de certa forma a gente encoraja mulheres até para ela entender, bom, isso não acontece só na minha casa. Então, eu posso pedir ajuda porque outras já passaram por isso. Casos de agressões, uma situação como essa, é previsível? A pessoa tem como se antecipar o fato? Por exemplo, comecei um relacionamento, existem indícios de comportamento que a pessoa demonstra e a pessoa tem como sair. Existe isso aí? Existe.
a gente tem na prefeitura uma coordenadoria, que é a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Na verdade, a gente tem um departamento de Direitos Humanos e Cidadania e que tem diversas coordenadorias para mulher, para pessoa com deficiência, para as questões raciais, para a juventude, para a longevidade. São políticas públicas que são desenvolvidas. E a Coordenadoria da Mulher, já há algum tempo, desenvolve uma cartilha informativa para as mulheres, e na cartilha está lá como começa essa agressão, porque às vezes ela começa verbalmente, aí depois ela começa com algumas atitudes. É o limite, né? Ele vai impondo limite. Dificilmente começa direto na agressão, mas começa com alguns fora da curva, algum comportamento fora. Algum comportamento fora da curva. E na cartilha diz exatamente isso. Se você observa alguns desses comportamentos, já fica atenta. Pode ser que isso te leve a uma situação de perigo. O ciúme excessivo. E hoje, essa cartilha, antigamente essa cartilha era só física, né? Uhum. Como todos os panfletos informativos e tal. Só que isso é tão delicado que às vezes tem mulheres que não querem ler a cartilha porque ela não quer que você saiba que assunto ela está lendo, porque ela ainda tem um constrangimento disso. Sim. Então hoje a gente já colocou no site da prefeitura. Então a cartilha hoje ela está disponibilizada no site da prefeitura, porque pelo celular você acessa. Consegue ver uma privacidade. Porque às vezes a mulher precisa de uma privacidade para ter acesso a essa informação, porque ela não quer deixar o companheiro saber que ela está se informando. A respeito daquilo. A respeito daquilo, porque para ela tomar alguma medida ela precisa se informar. Né? E o que eu só queria complementar, que a gente vê esses casos que eu citei aqui, é os que aparecem, que a gente sabe. Agora você tem a dimensão de quantos existem, quantos fatos ocorrem e que não chega ao conhecimento, né? Sim. É velado, né? Aquela coisa... Mas se você começar a perceber, entendeu? Robson, olhar um pouquinho mais, sim, né? Você, depois dessa nossa conversa, você vai começar a perceber mais. De final de semana até hoje eu arrecado no Pão de Açúcar. Eu vou dar um exemplo rápido. Sim. Eu faço arrecadação aqui no Pão de Açúcar. E nesse último sábado... O pessoal está empolgado hoje aqui. E nesse último sábado entrou um homem bêbado, começou a brigar com a moça que estava do outro lado, fazendo as compras dela, e ele começou a agredir ela verbalmente sem conhecer. Olha, e chamar ela assim de palavras assim horrendas. E eu estava arrecadando, eu fiquei preocupada, eu fiquei muito surpreendida, porque assim... Ninguém fez nada ali na hora, porque eu acho que as pessoas não estão preparadas para isso ainda. Isso causa um choque ainda, não né? Ofensas gratuitas, né? Agora, aí eu falei, nossa, gente, eu preciso parar de ir nas reuniões com a Renata. Porque eu saí da onde eu estava na hora, fui até a mulher, porque a gente já quando começa, a gente já fica, meu coração já disparou, já fui até a mulher. Falei, é seu marido? Ela falou, não, eu não conheço esse sujeito. Falei, eu vou acompanhar você até o carro e chama a polícia. Ela, não, eu vou chamar. Porque assim, do nada, ele começou a agredir. Depois ele estava bêbado, pegou, foi embora, ficou um tempo esperando ela na porta do mercado. Depois ele foi embora. Quando a polícia veio, claro, ele não estava mais lá. Mas para você ver, do nada, esse homem estava bêbado, saiu do nada, entrou no mercado, eu não sei porque começou a discussão. Que motivou, né? E ele chamou assim, foi horrível. Tanto que o clima ficou tão ruim que eu não consegui mais ficar. Mas eu achei legal até o seu comportamento, você falou uma coisa que eu me atentei e achei legal. Às vezes a gente não está preparado para lidar com uma situação dessa. Porém, a sua atitude de se juntar a ela, eu acho que é a atitude que todas as mulheres ou todo mundo iria fazer. Sim. Se existe um caso desse, eu mesmo não saberia, talvez eu agrediria o cara, mas assim, eu acho que de repente você ir pro lado da pessoa e falar, você não tá sozinha, vamos terminar suas compras aí, eu acho que talvez seja uma atitude mais sensata, né? Não, e foi muito depois, né, quando tava eu e uma amiga minha que é do projeto, a Valéria, beijo, Val, você deve estar assistindo, a Valéria foi muito assim depois. Ela chegou na casa dela, porque a gente saímos brava, as duas. Mas eu tava muito mais brava e a Valéria tava até mais... Falei, vamos embora, não dá pra ficar mais aqui. Né? Eu tava ofendida. A gente Renata falou, falou. ofendida. Aí a Renata, eu tenho um livrinho de violência da mulher, cheguei lá em cima do meu apartamento, dei na mão da Valéria, falei, lê isso aqui. Ela levou pra casa dela, né? E ela me ligou, ela falou, eu nem dormi.
eu tô passando mal até agora, porque eu fui ler o livro, minha vontade é de ir lá, de pegar esse cara, de não sei... Sabe assim, quando a pessoa começa a ver, ela falou, eu tô me sentindo omissa. Eu falei, não, nós não fomos omissas. Não, mas eu tô me sentindo, podia ter feito muito mais. Você vê como que é quando a gente passa a saber, por isso que é bom falar. Mas a procura de pessoas para o projeto ou para esse tipo de situações é somente quem passa por isso, né? Não existe uma militância para trazer mulheres para colaborar, que de repente... Existe. Aqui em Santos tem muitos projetos assim, que se envolvem com mulheres, não necessariamente na busca de mulheres no momento da agressão, mas que proporciona um pós, né, tratamento, porque essas mulheres que são agredidas, elas precisam, e aí eu vou até dar um spoiler de um projeto que a gente lança semana que vem na prefeitura. O prefeito Rogério Santos, né, pediu que a gente preparasse um projeto voltado para as mulheres, e a questão é exatamente essa, né? O que fazer, como tratar essas mulheres, porque você tem um protocolo de atendimento. Se até do momento da agressão até 72 horas, qual é o protocolo de atendimento? Procurar a delegacia ou procurar uma unidade de saúde, porque precisa fazer um exame para saber se essa mulher está machucada, se está agredida, precisa fazer um boletim de ocorrência. E muitas vezes essas mulheres têm um constrangimento ainda de entrar numa unidade de saúde para dizer que foi agredida, de entrar numa delegacia. Então, acho que quanto mais a gente fala que tem a parceria da prefeitura, da própria delegada que está na delegacia da mulher, que tem essa consciência da importância de receber essas mulheres, sabe? Porque uma preocupação que a gente tem também, não adianta essa mulher ser atendida, é atendida por A, conta toda a história. Aí muda o atendimento, conta de novo essa história. O reviver toda essa história é muito sofrido. Traumático. Então a gente tem que ter um protocolo de atendimento para que isso seja um atendimento emergencial. Então, vai uma dúvida minha. Vamos supor que uma mulher tivesse sido agredida hoje e ela chegou na delegacia e contou a história. Terminou todo o protocolo dela de atendimento. Uhum. Para onde ela vai? Ela vai voltar para casa? Então, aí depende. Se ela tiver para onde ir, se ela faz a opção. Se ela tiver uma casa de parente, ela acomoda na casa de parente, mas na delegacia ela informa onde ela está, tal. Se ela não tiver para onde ir, a prefeitura tem um abrigo para mulheres que acolhe mulheres que estão nessa situação. Olha, situação de risco. Uma situação de risco, né? Então, você precisa de um abrigo porque você precisa sair do teu ambiente imediatamente, porque você está correndo risco de vida. Você tem um abrigo na prefeitura que vai acolher. Inclusive, a prefeitura de Santos tem um abrigo que é sigiloso. Vou lhe ser bem sincera que nem eu sei o endereço desse abrigo, que ele é sigiloso de propósito mesmo, porque dependendo da mulher, se ela estiver sob ameaça, ninguém pode saber para onde ela foi. Justamente para preservar. Não sabia disso. Essa é a preocupação. Então, eu acho importante isso, porque eu me pus no lado de uma mulher. Se eu denunciar, para onde eu vou? Vou voltar para casa? Aí o cara finaliza. Não, olha que legal. Tem e esse abrigo... Às vezes, por exemplo, se ela não precisa sair, mas ela ganha uma medida protetiva, né? Se através dessa denúncia que ela fez na delegacia, dá seguimento no processo, ela ganha uma medida protetiva, o agressor fica impedido de chegar perto dela. Então ela volta para casa e o agressor fica impedido de ter uma distância aí que ele não se aproxima. E se ele se aproximar, existe um programa na prefeitura chamado Guardião Maria da Penha, que ela liga no número e a guarda municipal vai até ela, para que garanta dignidade, para que garanta que o agressor não cometa nenhum abuso sobre ela. E nesse processo de encaminhamento para esse abrigo, quem faz? Na delegacia mesmo, ela vai informar? O serviço social da prefeitura. Porque quando você faz o boletim, alguém do serviço social... Isso, acionado, exatamente. Exatamente. A gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, tem a equipe de assistência social que faz a avaliação e é quem vai conversar com essa mulher para perguntar se ela... Porque às vezes elas preferem ir para casa de um parente, que o acolhimento é melhor do que propriamente para um abrigo, né? Caramba. Exatamente. Então, e é um trabalho de rede, sabe? É um trabalho de rede, porque não é só pontualmente um atendimento. É um trabalho que você precisa contar com todos os serviços da prefeitura. E isso estimula exatamente o que ele estava falando.
quanto mais a gente fala, quanto mais a gente estimula e conta aonde elas podem procurar, os casos de subnotificação deixam de existir. Exatamente. Porque começa a ser notificado e a gente começa a ter um panorama e números concretos de uma realidade diferente do que esses casos subnotificados. Porque se você vai ao fórum hoje e pede para levantar os casos de violência doméstica, o número de casos é baixo. E com razão, porque muitas mulheres não denunciam. Não vão. A agressão existe, o feminicídio existe, mas ele não conclui, não chega a vias de fato de denunciar. E onde é o limite de virar um caso de denúncia e não? Onde é o limite que a mulher fala? Onde ela vai interpretar e falar, não, peraí, desse ponto você passou do limite? Não existe. Cada mulher é que vai decidir. É o limite de cada mulher. É o limite daquela pessoa que está no relacionamento, sabe? Se ela se sentir... Até aonde, assim, não é até aonde. Claro que agressão nenhuma Sim, entendi. Mas o comportamento... é permitida, mas tem que partir obrigatoriamente desta mulher a consciência dela de se manifestar. De pôr o limite. Falar, não, enquanto poder público, o que a gente entende que tem que ser feito? Dizer constantemente que caso ela queira denunciar, ela tem um amparo. Exatamente. Enquanto poder público, a gente tem que dizer e dar a segurança para ela que se ela quiser tomar uma decisão na vida dela, vai ter amparo através do poder público, através dos projetos sociais que existem na cidade e de toda uma rede aí de assistência. E essas ações